Grandes Mulheres. Esse é um bate-papo com mulheres reais, imperfeitas, humanas e por isso divinas. Porque a história dessas mulheres são as que realmente nos inspiram. Eu sou Regiane Sidlauskas e seja muito bem-vinda ao episódio de hoje. Existem muitas mulheres que fazem uma grande diferença na minha vida e que me inspiram. E a convidada de hoje não é diferente. Ela é a virginiana mais virginiana que eu conheço, é bióloga, aromaterapeuta, professora de inglês e empreendedora. Ela é co-criadora do projeto Aquela dos Bosques, um projeto de estudos do livro Mulheres que Correm com os Lobos. E sim, é uma grande mulher. É a Nathalie Andreoli. Nath, muito grata por você ter aceito o meu convite. E desculpa se eu esqueci de mencionar alguma qualidade aqui, porque é múltipla qualidade, né? Multis. Ai, não, primeiro eu queria Bem-vinda. agradecer, né? Agradecer, e é uma honra para mim, na verdade, estar aqui. E é uma honra também estar ao lado de tantas grandes mulheres, né? É, Porque a gente juntas, né? Eu, você, a Si, nesse projeto, no projeto Aquela dos Bosques, né? E todas as mulheres também que a gente tem contato, eu vejo o quanto que nos fortalece, né? Tá ao lado de mulheres fortes, né? Da gente se reconhecer nas outras mulheres. Então é uma honra muito grande estar aqui. Lindo o teu projeto, desejo vida obrigada. longa a ele, né? E uma honra muito, muito grande mesmo de estar aqui. Então, me diz uma coisa, esse projeto, na verdade, ele é isso, né? É para contar um desafio ou alguma situação na tua vida que você precisou se reinventar ou precisou superar, que tenha te transformado verdadeiramente. Porque às vezes eu falo, né? Eu tenho percebido isso muito, que a vida vem e convida a gente a se transformar. Na verdade, ela convida a gente a subir mais um degrau, que nem você mesma muitas vezes diz, né? Dá mais uma volta na espiral e vamos lá. E assim, nesses convites, o que é que você tem para compartilhar? O que é que você tem para contar para a gente? É, até quando você me convidou, né, para vir aqui, eu fiquei pensando, né, o que que eu vou dizer, né? É, e assim, o que eu queria compartilhar hoje, na verdade, são três eventos que aconteceram na minha vida, que foram muito marcantes e que um está relacionado com o outro, né? Boa. E que para mim faz todo sentido porque esses fatos que aconteceram na minha vida, na verdade, que me ajudam a trabalhar, a ofertar para o mundo tudo isso que você falou, né? Então, assim, os serviços que eu ofereço, as coisas que eu me disponho a ofertar para o mundo estão relacionadas com essa experiência pessoal que eu tive. E o primeiro fato, assim, que foi muito marcante na minha vida foi quando eu tinha 18 anos, quando um amigo meu se suicidou. Uau. Então, assim, foi uma coisa muito punk, muito, muito punk, porque né, o contato que eu tinha tido com morte e tal tinha sido do meu avô quando eu tinha 6 anos, mas era uma coisa assim que eu não entendia muito bem o que, que era aquilo, né? E até né, falar sobre luto, teve o episódio da É, o Si, né, que ela anterior. falou muito sobre luto. Então, a minha ideia aqui não é falar sobre o luto, apesar dele ter mexido muito comigo, e uma coisa que a Si também falou foi isso, né, que é, quando morre uma pessoa, é aquela coisa de, cara, eu não vou mais, não tenho mais, né, esse canal aqui, né, nessa vida, Uhum, sim. de falar com a pessoa, de poder dizer. E num caso de suicídio, foi uma coisa muito É mais muito brutal. profunda, É muito porque brutal. eu recebi uma ligação dizendo, olha, então, fulano morreu. Uau. Daí, assim, sabe quando eu desliguei o telefone, liguei para uma amiga minha, eu falei, cara, eu recebi uma ligação dizendo que fulano tinha morrido. Aí ela falou, mas quem te disse isso? Quem falou? E assim, eu não tinha nada, porque eu fiquei tão atordoada quando eu recebi a notícia que eu não tinha informação nenhuma. Sai o chão, né? Sai E o chão aí, completamente. e eu falei, não, é mentira. E aí, sabe, por alguns segundos, Uhum. você fala, cara, não, isso é mentira, isso é um trote, isso não aconteceu. E eu fui buscar informação na fonte. E aí eu liguei, né, para a família e era verdade. Então, assim, com 18 anos, sabe quando, tipo, cara, o mundo meio que acabou, por quê? Né? Porque ele era uma pessoa depressiva, Tá. então ele fala várias vezes quando a gente conversava, eu perguntava, e aí, tá tudo bem? Não, não tá nada bem. Não, não tá. Então, assim, eu não entendia o que se passava dentro da cabeça dele. Essa que é a real. E eu só consegui entender depois que ele morreu.
porque eu comecei a sentir aquilo que ele sentia. Então foi ali naquele primeiro momento que eu, sabe quando você fala, putz, empatia é você conseguir se colocar no lugar do outro sendo o outro. E eu não sabia o que que era aquilo até então. Porque imagina, pô, 18 anos, eu tava na faculdade, feliz, sabe? Minha vida É era o dança auge da vida. forró. Tipo, eu não tinha preocupações, eu não tinha nada, né? E aí veio esse fato que foi muito brutal, porque ele me deixou uma carta escrita, né? Então, assim, Nossa, era um negócio que, assim, eu carregava a carta dentro da minha carteira, eu lia a carta toda hora, sabe? E horrível, uma coisa muito horrível. E eu fiquei muito mal durante quase um ano, mais ou menos, né? Que eu só saía de casa para ir para a faculdade, para ir para o estágio, porque eu tinha que sair de casa, né? Então eu fiquei, foi um limbo, assim, um período muito, muito negro, que as pessoas me chamavam para ir na balada, imagina, 18 anos, né? e Me você chamavam para ir tem na balada, vontade de tal, viver, né? e eu olhava aquilo tudo e eu falava, cara, pra quê, sabe? O que que é isso? Não faz o menor sentido. Essas pessoas bebendo, tipo, oi, sabe? Eu não faço parte. Eu me sentia um peixe fora d'água, então eu tentava ir na balada e aí eu voltava pra casa pior ainda, porque eu falava, cara, sabe quando você não se encaixa em lugar nenhum? Muito, muito ruim. E aí quando no meu aniversário, eu tava muito mal ainda, e eu cheguei pros meus pais e eu falei, cara, eu não tô conseguindo dar conta disso sozinha. Pelo amor Olha de que Deus, me importante ajudem. isso. Olha que importante isso, de você se abrir, pelo menos assim, mínimo, né? Porque você ficou esse tempo todo segurando a barra sozinha, foi isso? E aí depois, lógico, né, trabalhando tudo isso, eu vi muitas coisas que eu neguei a morte dele. Então a Si também falou sobre isso no episódio dela, né, o quanto que a gente não pode ocultar isso. Então, na minha cabeça eu falava, não, um dia eu vou encontrar com ele lá. Então assim, várias coisas desse processo do luto eu não vivi, eu carreguei essa dor junto comigo. Sozinha. E quando eu pedi para os meus pais, eles falaram, não, então tudo bem. E aí a gente vai arranjar então uma psicóloga para você ir. Então, para mim, esse fato foi marcante, por quê? Porque para mim marcou o começo do meu autoconhecimento. Foi Tá. quando eu comecei a ir na terapia e comecei a falar sobre as minhas questões e comecei a me conhecer, a entender como que eu funcionava. Então, assim, foi tipo tirar o lodo, né, que tava, para eu conseguir ver que eu não era culpada, porque eu me sentia culpada, Sim. enfim, tinha um monte de coisas dentro da minha cabeça que eu comecei a trabalhar, né? Então, para mim foi um marco muito importante o início do processo de autoconhecimento. E hoje em dia, isso foi em 1998, né? Ah, E faz hoje em tempo. dia eu falo, o processo de autoconhecimento ele tem início e não tem fim, né? Uhum. É um A caminho gente vai sem volta, né? sempre se conhecer, Sim, né? Então foi lá o começo, mas eu ainda estou nesse processo, claro. continuo me conhecendo, né? E vou lá subindo sempre um degrauzinho ali na Na espiral, espera, é né? essa a É. ideia, né? Então, tudo bem, esse foi um marco para mim por isso, porque foi quando eu comecei nesse processo de autoconhecimento. Daí eu fiz terapia durante muitos anos com essa pessoa, daí mudei e tal, enfim. Depois, um determinado momento da minha vida, eu parei de fazer terapia. E teve outras questões que aconteceram também, né, de eu ter saído de São Paulo e mudado para Florianópolis, que hoje em dia eu estou há 10 anos aqui em Florianópolis. Foi uma outra reviravolta na minha vida, que eu costumo dizer que eu virei do avesso e eu descobri que o avesso era o meu lado certo, né? Mas isso, ainda assim, ainda eu ter mudado pra cá, tal, trouxe muitas coisas, mas não é sobre isso que eu queria trazer hoje, né? A outra coisa, um outro fato muito marcante na minha vida foi quando, aos 35 anos, eu fui diagnosticada com câncer de tireoide. Uhum. Mais um E convite. mais um convite da vida, e assim, hoje em dia, olhando para trás, né, já tem 5 anos, eu consigo entender por que que tudo isso Uhum. aconteceu, né? Mas na hora, no momento em que as coisas acontecem, a gente não consegue entender, né? É, Por é. quê? Quando está Por no que que a meio do vida tá furacão, é muito difícil conseguir perceber, né? Ter uma visão de longo alcance e que perceba qual é o propósito disso tudo, né? exatamente? Então, quando a vida veio e me trouxe de presente esse câncer, foi um dos momentos da minha vida em que eu mais me senti sozinha, né? Apesar de ter o meu marido, apesar de ter a minha família, quando eu recebi o diagnóstico, o meu marido não estava aqui, ele estava viajando, e meus pais estavam aqui comigo, em Em Florianópolis, né? Florianópolis, tá? E assim, eu fui buscar o resultado do exame, eu tinha feito uma punção na tireoide, assim, nunca na minha cabeça me passou que eu ia ter alguma coisa, porque eu já tinha feito outras punções, já tinha feito outras coisas, e sempre o resultado deu positivo. A gente nunca vai esperando para Esperando pegar o um pior. resultado achando que vai ser uma coisa, né? E quando
eu abri o resultado, que isso é uma das coisas que tem aqui no Brasil, né? Que você abre o resultado, você não, tipo, pô, né? Em outros lugares, às vezes o resultado vai para o médico. Eu não tinha Direto, tido contato com aquilo, né? Não estava preparada. E quando eu abri ali o resultado e eu li carcinoma, cara, assim, Você, eu como tinha deixado. bióloga, já logo sabia o que é que significava aquilo. E aí eu vi lá, tipo 5 não sei o que e tal. E aí, assim, eu tinha deixado meus pais para tomar um café na praça e fui buscar o resultado, sabe? Falei, ó, fica aí tomando café, vou lá buscar o resultado e eu já volto. Uma coisa Mas corriqueira, né? aí quando eu abri o resultado, eu falei, caraca. Aí eu liguei para uma amiga minha, né? E que a mãe dela tinha tido câncer e tal. E eu liguei para ela e falei, meu, olha isso. Tipo, cara, saiu esse resultado, não sei o que, bababá, totalmente desesperada, né? E eu falei, meu, como que eu faço para contar isso para os meus pais, né? Ela Pois falou, é. calma, calma, Nathalie, não vá me falar isso no meio da praça, né? Tipo, vai para casa, tal. Mas sabe quando aquele trecho, né, de que, sei lá, quantos quilômetros dá, 15 quilômetros, não sei, mas de eu sair do centro para eu ir até a minha casa, sabe quando parece que passou uma eternidade Uhum. e meus pais querendo conversar, tipo, eles nem imaginavam nada e eu não sabia como falar, não sabia onde puxar, sabe, aquilo. Como é que E aí depois, começava a introduzir o assunto para eles? Isso, tá. tipo, então, peguei o resultado e aí apareceu aqui que tem suspeita de um câncer, né? E assim, eu também não sabia nada sobre câncer de Ok. tireoide, não sabia nada de nada, mas só de ver a palavra, né, Já é um causa, negócio né, um transtorno muito muito grande. impactante. E aí eu esperei então o jantar para contar para eles e depois do jantar eu contei. E quando eu contei, cara, foi uma coisa assim tão. Eu tive que me mostrar forte, falando assim: não, tá tudo bem, entendeu? Isso não é nada. E de ver lágrima nos olhos do meu pai. Aquilo, sabe quando aquela cena ainda tá, né, fica Viva, aqui né? registrada na minha Fica cabeça, porque, né, o que que é para um pai olhar, né, e falar, putz, cara, minha filha tá com uhum. câncer, né? E aí, naquele momento, a minha mãe, ela falou, não, vamos ligar para, tenho uma médica dela em São Paulo, endocrinologista, ela, não, vamos ligar para a médica, tal, não sei o que, bababá, né? Já começou a Uhum. agitar as coisas. Eu tentei falar com a médica aqui de Florianópolis, mas não me atenderam, enfim, não anteciparam a minha consulta, né? Então, assim, eu tive que viver com aquele diagnóstico por uma semana ou mais até eu conseguir ir no retorno da médica para saber o que aquilo significava. Ok. E nisso a gente vai no Google, vai em tudo quanto é lugar Mas, que pois tem é, que né? O ir. Google sabe, o Google é doutor, o Google é advogado, o Google é tudo, né? E aí as minhocas só crescendo na Sim, cabeça, né? Mas é. eu lembro muito bem que naquele dia que eu fui dormir sozinha na minha cama, né? Porque meu marido não estava aqui, eu chorei, chorei, chorei. E aí e assim, não só naquele dia, mas no dia que eu fui para a cirurgia, é, com aquela sensação de, cara, meu, eu vim sozinha para esse mundo e eu vou embora sozinha daqui, né? Tipo, É. sou eu comigo mesma. Não tem, assim, porque isso daí não tem ninguém que vai me ajudar, não tem ninguém que pode fazer nada por mim, porque sou eu. E eu, né, você sabe que eu gosto muito de cantar, eu Uhum. adoro cantar, né? Então tem esse Sim. negócio da voz. E um dos riscos que tem na cirurgia da tireoide é de fazerem alguma caca e você perder a voz ou lesionar Danificar, algum. né? Ou lesionar alguma coisa. Ficar rouca, ficar alguma coisa assim, né? Então, assim, quando eu Nossa, saí da cirurgia, eu tava toda inchada. Obviamente eu não conseguia falar porque tava tudo inchado, os caras mexeram tudo aqui dentro. E aí vem um cara, daí eu falo, gente, né? Às vezes eu falo, meu Deus, como que pode, né? Uma pessoa na sala do pós-cirúrgico ali, eu lá esperando, antes de ir pro quarto, o cara me chega para fazer um monte de pergunta. E eu não conseguia, obviamente, eu não conseguia falar. responder, porque eu não conseguia falar. Então, assim, eu lembro de sair lágrima, assim, dos meus olhos e falando, cara, fudeu. Ops, falei palavrão, desculpa. Depois você Não, edita. é livre, a conversa aqui não tem Essa problema. sou eu. É, porque eu falei, meu, cara, eu não vou conseguir voltar a falar, não vou conseguir voltar a cantar, meu Desespero. Deus. Um desespero. Então, assim, eu fiquei um dia e meio sem falar e eu escrevia, né, Escrevia. para minha mãe ficou comigo lá no hospital. E com aquela coisa, né, de tipo, meu Deus do céu, nossa, o que vai acontecer comigo? E eu fiquei em São Paulo por um mês com a minha mãe cuidando de mim. Então foi um momento muito forte, porque, assim, foi como um resgate, Tá. né?
eu com 35 anos, minha mãe cuidando, ela fazendo massazinha raspada, Me porque fala uma coisa, você já estava vivendo nessa altura em quanto tempo em Florianópolis? eu já estava, Ou era na eu casa dos fui. seus pais, vai, mais ou menos dizendo. É, eu, fora da casa dos meus pais, eu estava desde 2007, então eram 8 anos distante da casa Já dos estava meus pais, bastante e eu tempo já fora. estava desde 2009 aqui em Florianópolis. A cirurgia foi em 2015, Ok. então já tinha alguns anos que eu não morava com os meus pais já, né? E a minha mãe foi uma mãe, né? Ai, Porque que eu falo, delícia, né? mãe é mãe para sempre, É. né? Então, eu lá com 35 anos, ela cuidou de mim feito um bebê, dando maçãzinha raspada, porque, pô, não conseguia engolir. Os primeiros 10 dias é terrível, né? A Pós-cirúrgico, recuperação. né? Muito, muito cruel. Eu não sei se é assim com todo mundo, mas para mim foi, sabe? Foi. Uma coisa que a gente até não percebe, assim, a gente não percebe quantas vezes a gente engole a saliva, né? E Uhum. para mim era a cada 6 segundos eu engolia a saliva e doía, né? Então você fica ali, putz, a cada e eu imagino a virginiana, né? Eu Virginiana contando segundos controlando o número de goles de de saliva. saliva, meu Deus, desespero. Aí, outra coisa também que eu não tinha noção, o quanto que a nossa cabeça pesa, né? A nossa cabeça pesa em média uns 3 quilos. Uhum. E eu não tinha força para carregar o peso da minha cabeça. Então, Nossa, não sabia. Que louco. de ficar ereta, com a cabeça ereta, eu me cansava. Então eu tinha que apoiar a cabeça em qualquer lugar que eu tava. Tipo, eu sentava, apoiava a cabeça no sofá, assim, apoiava a cabeça na cama, apoiava a cabeça. Porque o peso da minha cabeça era muito pesado para mim. Olha só que loucura, né? É, é. Então, às vezes a gente não dá valor por uma coisa básica, cara. Carregar a nossa Nem cabeça pensa, aqui em né? cima do corpo tem um custo energético, né? Sim, sim. E a gente não dá valor para isso, né? Então a gente engole a saliva toda hora, a gente tá. Então eu comecei a dar valor para essas pequenas coisas, né? Uhum. E lógico, depois da cirurgia, eu também tive que. Com 35 anos, eu estava no meu auge da forma física, tal, treinando pra caramba, pegando um monte de peso. E quando eu voltei a treinar, eu não conseguia levantar 4 quilos, né? Então eu tive que Reaprender. reaprender e aceitar as minhas limitações, que eram reais, e aceitar as minhas frustrações, porque eu não conseguia mais fazer aquilo que eu estava acostumada a fazer, né? Então, quando a gente fala do livro Mulheres que Correm com os Lobos, né, dos ciclos vida, morte, vida, então aquela Nathalie que existia antes da cirurgia morreu Morreu na cirurgia. e teve que surgir uma outra. Então, assim, foi um processo muito, muito difícil esse no começo, de aceitar essa nova Nathalie A que estava transformação. cheia de limitações, que a É, outra não tinha, é. né? E aí, o que que aconteceu? Nesse processo de pós-cirúrgico, eu tinha um sonho de ter um animal de estimação. Eu nunca tinha tido um animal de estimação. Tá. E eu sempre falava com meu marido, vamos ter um gato? E ele falava, eu quero um cachorro. Um gato, eu queria um gato e um cachorro. Um gato, um cachorro. E a gente nunca tinha chegado numa conclusão. E a gente nunca tinha tido Tinha um bicho. animalzinho. Tá. Quando eu tive a cirurgia, coincidentemente, que a gente sabe que não é coincidência, É. abandonaram uns gatinhos na clínica do meu cunhado lá em São Paulo. E aí, eu no pós-cirúrgico, aí tudo arquitetado com meu marido aqui em Florianópolis, ele falou: não, pega um dos gatinhos que foi abandonado aí e leva para ela, porque eu acho que ela vai ficar feliz nesse pós-cirúrgico. Pô, tava Ai, que passando por todo bonitinho. esse Ele te processo. presenteou com um gatinho no Ele me pós-cirúrgico. presenteou com um gatinho. Então, aquele gato, aquela gata, na verdade, que foi, né, uma fêmea, ela tinha um significado muito forte para mim. Primeiro, porque eu nunca tinha tido um animal, né? E eu aprendi muitas coisas com ela, né, com os animais. Então, assim, primeiro o amor incondicional, que Pois é. eu acho que eu nunca tinha sentido isso na vida, né? E outra coisa foi a escolha do nome dela. Nós escolhemos o nome juntos e ele tinha dado algumas sugestões, eu tinha dado algumas sugestões e a gente chegou por fim a um nome que era Kira, que em sânscrito significa raio de luz. Então, para mim, a gata, ela tinha esse significado de tipo, putz, olha, eu passei por tempos escuros, né? Pô, eu tive um câncer, tal, não sei o que lá, e veio um raio de luz para trazer luz de volta à minha vida. Tá bom. E aí, o que que aconteceu? Eu
comecei, hoje eu só consigo ver isso agora, né? Lógico que Claro, passou, né? sim. Porque na época eu não via nada disso. Mas agora eu consigo enxergar que o que, que aconteceu comigo naquela época? Eu simplesmente eu projetei toda a minha felicidade, a minha luz na gata. Então eu achava que para eu ser feliz eu precisava da gata. Então, assim, quando eu passava os momentos junto com ela, sabe? E ela era uma gata muito carinhosa e carente, inclusive, né? Ela sentava no colo e pedia atenção e queria estar junto, tal, não sei. Então, assim, eu adorava. Todo dia de manhã eu acordava, ela vinha no meu colo e ficava fazendo, sabe, com a Ah, patinha assim, amaciando. né? E, cara, aquilo ali, e ronronava, né? Então aquilo me alimentava muito. Eu falava, nossa, gente. E todo dia eu pensava, nossa, cara, como eu gosto dessa gata, né? Nossa. Uhum. O meu irmão teve uma gata que viveu até os 16 anos. Então, na minha cabeça, tipo, eu ia ter aquela gata por 16 anos, né? Tá. Era isso que Que eu é o tinha na tempo minha de cabeça. vida de um animal, assim, saudável, né? Assim, que é o que... Perspectiva de vida, né? Pronto. Então, assim, aquilo tava na minha cabeça. Mas aí vem o universo, né? E fala, olha, nega, Então, mais uma você vez. Hello? Você não está entendendo, né? Que a luz não está fora de você, minha amiga. A luz está dentro. Então, o que, que aconteceu? A gente foi viajar, ficamos umas duas semanas fora, 2 ou 3 semanas fora, e durante a viagem eu senti uma dor muito grande de ter deixado ela aqui sozinha, né? Apesar dela estar cuidada, tal, não sei o quê, mas assim, foi a Ela não primeira ficou grande viagem. abandonada, né? Deixar claro Não, aí. Ela não ficou abandonada, estava com alguém que não, cuidava dela. sim, Pronto. as minhas amigas vinham aqui, davam comida, mandavam foto, tipo, ela tava super bem Mas olha, aqui, eu vou te né? falar, esse teu sentimento é o mesmo quando eu, por acaso, quando tive a Lu, e a primeira vez que eu saí sem ela é um sentimento assim, tipo, tô abandonando, né, a criatura e tal. É muito louco. E você sentiu isso com a gata. Nossa, era uma coisa assim, sabe? Eu me sentia mal de ter ido viajar, porque eu falava, meu Deus, ela tá sozinha, não sei o quê. Não, ela era uma gata tão amorosa que eu lembro que uma das amigas que vinha aqui cuidar, ela tinha um casaco que tinha uns pelinhos, assim, uns pelos Aham, sintéticos, sei. assim, na gola, e a minha gata, ela lambia o pelo como se fosse, sabe, tipo, Um filhote. então, assim, e ela era mega carente, né? Queria muita atenção e tal. E assim, na minha cabeça, quando eu fui viajar, eu falei: olha, se quando eu voltar ela tiver desaparecido, tudo bem, sabe? Porque eu sei que os gatos somem, tem toda essa coisa. Aqui eu deixo os gatos, ficava Solto. livre, ela não ficou presa, né, aqui dentro da minha casa. Então, eu tinha essa ideia de que quando eu voltasse de viagem, se ela não tivesse aqui, isso podia acontecer. Isso era uma coisa que tinha na minha cabeça, Ok. né? E aí, eu voltei de viagem numa segunda-feira e ela estava aqui, né? Boa, ufa. Ufa! Daí eu falei, nossa, cara, beleza, a gata não desapareceu, tá ok, né? E aí, na minha cabeça, ficou aquela coisa, tipo, ela nunca mais vai desaparecer, porque, pô, eu viajei 3 semanas e ela ficou aqui, né? Então, ok, lá vai ela viver até os 16 anos. Uhum. E aí, lindamente, vem o universo. Eu voltei numa segunda-feira. Numa sexta-feira, a gata desaparece. Simplesmente assim, puf, ela desmaterializou, desapareceu. Desmaterializou, foi abduzida, sei lá eu. Ela desapareceu. Então, assim, eu lembro da cena dela pulando do muro, né? A última vez que eu a vi, né? Ela pulou o muro e nunca mais voltou. E aquilo foi um negócio, assim, Regi, que você não tem noção. A dor do desaparecimento da gata, que até hoje eu não sei se ela morreu, se ela não morreu, ela foi muito mais forte do que a dor que eu senti quando meu amigo se suicidou e da dor que eu tive quando eu tive o câncer. Uau, Nath. Foi Uau. uma coisa, parecia que era assim, é como se um pedaço de mim tivesse ido Sido embora. Por arrancado. quê? Porque na minha Porque cabeça, literalmente ela desapareceu do nada, né? Sai um pedaço e você fala, e agora, né? O que que eu faço? e eu fiquei sem chão assim total. E E daí eu fiquei numa deprê assim tão violenta, que teve que chegar um momento e meu marido falou, ele falou, olha, cara, você precisa pedir ajuda, cara, você precisa fazer alguma coisa, sabe? A gata morreu, considere que a gata morreu e deu, porque assim, muitas pessoas vinham me alimentando, sabe, com
com histórias. Ai, tem gata que depois de um ano Uhum, apareceu. Ai, tem uhum. gata... Então, assim, tem milhares de histórias. E eu me conectei com todos esses grupos de animais perdidos e tal. Então, assim, eu fiz de tudo. Então, eu imprimi 5.000 panfletos e Uau, distribuí na região, não sei em quantos quilômetros, que falava que os gatos andam em 3 é, quilômetros, não sei lá. Eu distribuí, eu paguei uma empresa para distribuir panfleto em tudo quanto é lugar. Eu pus cartazinho nos uhum. postes. Eu fiz anúncio no jornal, eu fiz anúncio no rádio, na televisão, até na televisão Sério? a gata apareceu. E aí o que que acontecia? Várias pessoas me ligando. Ah, eu acho que achei tua gata. E aí você ia lá e não era gata. Então, assim, foi um, Foi sei uma lá quanto vida tempo louca foi. nesse período. Imagino. Até o momento em que o meu marido falou, ó, deu, cara. Tipo, deu, sabe? É triste, é óbvio que é triste, cara, mas você tem que tocar a tua vida. Tipo, considera que a gata morreu e deu, entendeu? Sabe? Não dá pra você ficar preso nisso, né? Uhum. E aí foi quando eu voltei de novo a A fazer terapia. Eu terapia. tinha parado de fazer terapia, voltei pra terapia, né? Graças a Deus. E aí, porque o que que acontece? O que que eu percebi também, né? Quando eu ia lá no fundo do poço, que eu chegava nesse momento do fundo do poço, eu confundia tudo. Sabe quando você mistura todas as coisas? Tipo, a gata se misturava com o meu sentimento de fracasso, porque eu achava que eu era uma fracassada no trabalho, que eu tinha Uhum. abandonado a minha. Eu trabalhava numa empresa há 8 anos, tinha uma carreira em ascensão e cheguei aqui em Florianópolis e vendia pão de mel, sabe? Tipo, eu misturei tudo, eu misturava tudo, então eu falava, gente, eu sou uma perdedora, eu não faço nada de bom, e assim, ir num buraco de falta de confiança em mim mesma, que assim, Só que cava eu não, mais fundo, né? É, que não te que é leva pra aquilo que lado a gente nenhum. fala, chegou no fundo do poço, ok, aceita, mas eu Sim, tava cavando, né? Então eu mais cheguei fundo no fundo do ainda. poço e É. tava cavando, eu não parava de cavar, né? Eu falei, cara, desse jeito, o que vai acontecer comigo, né? E aí foi quando, nesse estado aí de depressão profunda, surgiu o curso, que foi o curso onde a gente se Pois conheceu. é, pois é. Sério, foi nesse período. Foi Foi. nesse período, né? Uau. 2016. Mas vou te falar uma coisa, Nath, vou te falar uma coisa que eu nem sei se eu já comentei com você em algum momento, porque assim, eu lembro exatamente de quando a gente começou a fazer esse curso, como era a Nathalie naquela altura e de hoje. Cara, assim, é brutal. Até o aspecto da fisionomia é brutal. É verdade. Que legal que você tenha comentado disso agora, porque assim, até o aspecto do teu rosto, porque a gente por acaso se conhece, né? Que a Nath esteve aqui em casa um tempo, mas até então a gente não se conhecia e dá para perceber assim, é que eu não tenho um vídeo que você gravou no grupo na altura, cantando, dançando, não lembro exatamente, mas acho que era dançando uma música, não lembro, mas assim, dava para perceber esse teu estado. E só consigo perceber exatamente hoje, depois de ouvir toda a tua história. Olha só. Né? Então, assim, aí surgiu esse curso por causa de uma amiga minha aqui de Uhum, Florianópolis, falou o curso, né, só para quem não conhece o curso chamava Desbloqueando Abundância e Poder Pessoal. E para mim o curso foi muito importante, não só por ter conhecido as meninas, né? Eu pois conheci é. pessoas incríveis nesse curso, né? Era um curso online, mas porque através daquele curso, e lógico, com a terapia também, não foi só o curso, né? Mas é que eu considero um processo de autoconhecimento, né? Para mim fez parte desse processo de autoconhecimento. E nesse curso eu consegui ter ferramentas para voltar a acreditar em mim, para eu voltar a resgatar esse meu poder pessoal que eu tinha perdido. Então, hoje eu consigo olhar claramente para esses pontos que aconteceram e falar assim: olha, naquele momento que eu coloquei, na verdade, toda a minha felicidade na E gata. projetou nela tudo, né? Tudo. Tudo. E era muito peso, gente. Não dá, porque Nada. assim, porque a felicidade não está em nada externo a nós. A Não. felicidade está dentro, a luz está dentro. Então, quando eu achava que o raio de luz estava fora e que eu precisava de um raio de luz de fora para iluminar minha vida, eu estava errada. Então, não teve, assim, a vida veio e me trouxe um câncer. Falou, ó, nega, olha para você,
você não tá se dando valor, você precisa comunicar as coisas, porque é um câncer de tireoide, eu não falava nada, eu não me expressava, eu Sim. não colocava a minha voz no mundo, né? Eu tava sempre abafada, abafada, abafada. E aí vem, então, esse evento, né, pra fazer isso. Aí, só que eu não aprendi, né? Tipo, não aprendi o que eu tinha que ter aprendido. Então, falou, então tá, você não aprendeu? Então, peraí, que agora a gente vai pro outro nível, né? O nível hard. Você não Nível aprendeu hard. desse jeito, vai por outro jeito. E É, vem, tum, e tira a gata de uma maneira, assim, brutal. brutal. Então, assim, do mesmo jeito que aconteceu com o suicídio, que, assim, é isso, cara. Esse negócio de, assim, cara, você não pode se despedir, você não pode... Deu, era isso. Foi, entendeu? E isso é muito abrupto, É, né? é. Só que com a diferença que com a gata eu lembro de ter ficado muito tranquila com esse sentimento de, tudo bem, eu não me despedi dela, porque assim, era uma coisa que todos os dias, na verdade, eu agradecia, sabe? Era uma coisa que eu falava assim, putz, cara, que gostoso ter isso. Eu tinha muita gratidão por aquilo, né? Só que a Pelos momentos que gratidão você vivia com ela, de um jeito um pouco exagerado, porque era isso, porque eu achava que eu precisava dela pra pra ser ser feliz. feliz, né? E assim, depois eu fui estudar aromaterapia, né? Os óleos essenciais também me ajudaram muito nesse processo de depressão aí pós-sumiço da gata, né? Então, assim, eu ficava inalando óleo essencial às vezes o dia inteiro, porque, sabe, fiquei muito mal. Eu não Você tinha não vontade de precisava dar trabalhar. conta de processar todos aqueles sentimentos, todas aquelas emoções, né? Precisa de ferramentas E, para suporte, não adianta tentar pular e etapa. aí, Não. não, e aí o ano passado, né, como a gente vê que a gente vai juntando, né, os pedacinhos, vai conectando os pontos, né? O ano passado não, 2019, eu fiz um curso de aromaterapia na região da Provence, que foi nessa viagem que eu fui aí para Portugal Foi. que a gente se Uhum. conheceu. E nesse curso era aromaterapia holística e o professor, ele falava então de uma forma bem holística sobre as coisas, e ele falou uma coisa que me tocou muito, né? Sobre as pessoas que têm câncer, né? O que que era o câncer, assim, para as pessoas, né? Nesse aspecto. E ele falou assim: as pessoas que têm câncer é porque elas deixaram de enxergar a luz dentro delas. E Uau! elas enxergam a escuridão. Cara, aquilo fez tanto sentido pra mim, tanto, porque eu falei, cara, foi isso, sabe? Tipo, eu não conseguia enxergar a minha própria luz. Então eu tava sempre, né, querendo ver a Gastando luz fora. fora, a luz fora, a luz fora. Então precisou vir esse efeito, esse, né, fato brusco para me levar de volta para a terapia, para eu voltar a olhar para dentro de mim e olhar para as minhas forças e falar: não, cara, eu sou capaz, eu consigo, eu vou, eu faço. Então, assim, hoje em dia, no meu trabalho, eu sou aromaterapeuta, eu também dou aula de inglês, que é eu Uhum. chamo de inglês terapia, onde o que eu faço, né, em todos esses serviços que eu ofereço? Eu ajudo a pessoa a olhar, é como se eu funcionasse como um espelho, né? A ela olhar para ela e falar: não, cara, você é Sim, capaz. sim, Porque todo mundo é capaz. exato. A força tá dentro, a luz tá dentro, não adianta. Não, porque eu preciso do, sei lá, do meu namorado, da minha namorada para ser feliz. Eu preciso de tal coisa material para ser feliz. É. São as Não, projeções, né? Vai projetando fora, é sempre fora, fora. Não, agora mais esse, sei lá, esse relacionamento, não agora esse trabalho, não agora esse carro, não agora essa casa. Não que essas coisas não sejam importantes, são, mas esse não é o que vai te trazer a felicidade, não é o que vai te trazer, não é que vai fazer brilhar a tua luz interna que ela já existe, né? É só reconhecer, né? Só o processo de reconhecimento dela. exato. E outra coisa que foi muito importante nesse curso também foi quando eu comecei a ter contato com essa questão da sombra, né? De falar sobre, Uhum. de dar um nome, né? Sombra. Tanto é que alguém no curso tinha indicado aquele documentário O Efeito Sombra, que Sim, para mim fez muito sentido. E aí, lógico, integrando tudo isso nunca é uma coisa só, né? não, Eu não vejo que assim é tipo, não, foi graças a unicamente a aromaterapia. Não, não. a aromaterapia ajudou, a terapia ajudou, né? O curso ajudou, conversar com as minhas amigas ajudou, ter o apoio dos meus familiares me ajudou. Então, tudo é um conjunto, né? Mas tudo para mim faz parte do autoconhecimento. E ter contato com essa sombra e, e integrar ela, na verdade, assim, aceitar esse meu lado escuro que todo mundo tem,
né? E Sim, falar, ok, eu tenho esse lado escuro também, porque todo mundo tem, só que ele faz parte de mim e eu não sou só escuridão. Eu tenho um lado sombra e eu tenho um lado luz. E eu posso compartilhar a minha luz com o mundo e compartilhando a minha luz, eu consigo ajudar outras outras pessoas. pessoas. Exatamente isso. E no momento em que eu consegui trazer isso para a consciência, eu integrei. Então, assim, hoje em dia, lógico, então você não fica mais triste. Não, óbvio que não, Claro, né? a gente Sempre tá vivo, tem. né? Calma, tô viva. Calma. Mas, mas em muitos momentos eu consigo olhar para mim e me sentir inteira. E falar, sabe, ok, tipo, eu tenho as minhas falhas, tenho os meus culpantes, assim, né, de Sim, surto aqui e ali e tal. Mas tudo isso faz parte de quem eu sou. E eu pude então me assumir como eu sou, quem eu sou. E assim, foi como se eu tivesse tirado um peso das minhas costas, o isso é, peso do perfeccionismo exato. É, eu tava pensando patológico, agora, sim. né? Porque eu não preciso ser perfeita. E assim, eu travava tanto em falar, em compartilhar, porque para mim tinha que ser tudo muito perfeito, perfeito. E a vida não é assim, né? E se continua, Então, ela vai fazer outro convite. E ela sempre vai exato. fazer convites, né? Porque como você mesma disse, a gente está num processo de autoconhecimento, a gente está num processo de evolução, a gente está num processo sempre. E não é assim, eu não gosto nem de usar a palavra melhorar, porque assim, não tem nada ruim. É o que é, como é, e tá certo, e tá tudo bem, entendeu? Tá tudo lindo da maneira que é, mas a gente sempre tem um objetivo a alcançar, um objetivo no sentido assim de cara, eu posso olhar para isso agora, eu posso rever esse conceito que eu tenho sobre mim, eu posso ir cada vez um pouquinho mais, e cada vez. E é assim, é com calma, né? Como diz a professora Lucilena, sem pressa e sem pausa. É um processo assim, que quando a gente aprende, eu vejo por mim também, Nath, dos meus perreios, quando a gente aprende a olhar com amor todas essas questões que antes a gente julgava que eram horríveis, né, que eram horríveis, essas sombras que você disse, o processo continua sendo doloroso. Eu não vou falar, não vou mentir aqui, e falar não, gente, vai Não, ficar tudo lindo. Não estou vendendo, a gente não vende é, varinha mágica, né? Não vende o processo exato. mágico. Não isso não existe, esquece, não existe. Ponto. Partindo disso, o que eu falo? Que fica mais fácil superar, porque a gente primeiro tira esse peso todo da perfeição, já, ou seja, não sou perfeita, tenho isso aqui, e toda sombra, né? Toda sombra, toda dor, todo convite, ele vem. E aí eu falo, é um convite, porque é a vida te trazendo, fala, cara, você pode ir mais longe, vem comigo, olha para isso, vem comigo. E eu, hoje em dia, eu já olho, no pior dos perreios que eu passo, eu olho e falo, não, pera, saio desse redemoinho mais rápido, primeiro, né? A gente vai entrar no Isso. redemoinho, vai entrar no buraco, vai dar uma cavadinha de leve ali, mas assim, você, opa, peraí, Opa, isso aqui quer me dizer, né? Qual que é o convite da vez? Vamos olhar para qual que é o convite da vez. E aí acaba se tornando uma coisa assim, que eu, sinceramente, o povo pode me chamar de louca, é lindo, é bonito, que você fala, cara, eu tô conseguindo encontrar, sabe aquele respiro assim que você fala, pá, tem uma coisa divina aqui, tem alguma muito maior do que eu consigo perceber, sabe? Aí essas inspirações vêm assim de uma forma mais claras, eu não sei, aí a gente consegue superar e ultrapassar aquilo com tão mais facilidade. Não que ela não seja fácil, não que ela seja fácil, mas é um outro olhar, é uma outra energia, é uma outra vibração que a gente põe naquilo, né? Não sei, para mim é muito poético, na é verdade, virou poesia. exatamente isso que você falou. Eu acho que é leveza, né? É É, uma coisa que vem assim, ok, tudo bem. E você conseguir olhar para a situação que aconteceu, reverenciar aquilo, falar ok, né? Tipo, pô, não foi legal, assim, não é uma coisa que se eu tivesse que escolher, eu escolheria, não, só claro que que não. Sim. se não fosse por essas situações, eu não estaria aqui hoje, do jeito que eu sou hoje, né? Fazendo o que eu faço hoje. Por quê? Porque eu não teria passado por essas dores, né? Ter tido essas experiências. E isso que você falou, a gente conseguir superar é uma força que a gente ganha, que daí você fala, pô, não vai ser qualquer chacoalhadinha que Não. vem, entendeu? Então, assim, até esse ano que a gente passou de pandemia, né? Eu vejo, assim, que eu utilizei todas as ferramentas que eu tinha.
né? Sim. Tudo que eu conhecia, que eu já fiz até hoje na minha vida, eu apliquei para eu conseguir manter a minha sanidade mental, né? E não surtar, porque é uma coisa louca, né? Que a gente Foi. está Tá vivendo sendo ainda, uma tá coisa vivendo. muito uhu, né? Assim, nunca no meu pior pesadelo pensei em alguma coisa parecida com isso, enfim. É. Então, é da gente olhar essa força e falar, não, cara, eu tenho força, eu vou conseguir. Então, tem dias que não são tão bons, né? E nesses Uhum. daí a gente se acolhe. Então, isso que você falou pra mim também, eu aprendi, na verdade, a me acolher. Então, pô, se eu tô triste, eu tô triste. E eu vou ficar ali com a minha tristeza, tá? Mas por que que eu tô triste? Ah, tô triste por causa disso, por causa daquilo, tá ok. Então, hoje eu não tô legal. E tá tudo bem não tá legal, né? E aí se acolhe e o outro dia é um novo dia. Ok, É. passou, beleza. Né? Claro, é como você falou, a ideia, né? E eu falo muito sobre vida em harmonia, né? Uhum, sim. Nos meus canais e tal. Para mim, o que é essa vida em harmonia? É assim, é, a gente tem os extremos, né? O ponto, putz, o ponto muito baixo, o ponto muito alto. E a ideia é que quando a gente tem esses eventos desestabilizadores, que a gente não leve tanto tempo para voltar para o nosso Do centro, eixo. né? Exato. Então, essa minha busca pela harmonia é isso. Não é que assim, ah, não, eu estou sempre equilibrada. Óbvio que não, né? Sempre Eu zen, tô, eu, mentira. eu tô ali, todo dia eu faço meditação, mas assim, por Uhum. que eu faço meditação? Para ela me trazer sempre pro Sim. eixo. Às vezes eu faço mais de uma vez no dia, porque eu falo, opa, saiu do eixo, peraí, vamos voltar. Então, assim, eu não deixo mais tanto tempo, igual aconteceu lá com 18 anos, que eu precisei de quase um Anos. ano mal, entendeu? Então eu não vou ficar um ano mal chorando todos os dias. Hoje em dia diminui. Ah, tem eventos, lógico, tem coisas que são mais, que tiram São. a gente mais do Sim. prumo, né? Tem coisas que são mais passageiras, mas assim, a gente está sempre atento e sempre olhando pra gente. E por isso que eu falo, é autoconhecimento, 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 todo dia. Olha, Isso. fecha o olho, É, olha pra é o ditado, eu consigo aplicar hoje, eu consigo enxergar o ditado que diz na Bíblia: orai e vigiai. É exatamente isso, cara. Medita e vigia. dentro. Faz aquilo, mas vigia. Presta atenção. É assim, estado de presença absoluto, né? E o momento que a gente sai desse tuf, dá um vacilo, toma na cabeça, Escorrega. toma na cabeça, né? Pedala Robinho, né? Tipo, não adianta, tem que estar vigiando o tempo todo. É cansativo? Não, já vira uma coisa assim tão natural. Para mim, esses momentos assim de rompante, você fala, cara, que sentimento é esse? Não desconhecia, que loucura. Peraí, vamos avaliar, vamos ver. Vem cá, eu chamo, vem cá, É, Regiane. vamos conver, vamos sentar ali no cantinho do pensamento, vamos pensar juntas, né? Você, o cantinho do pensamento, né? Aplicando aqui das crianças, não é castigo mais, né? Cantinho do pensamento. É, Bora pensar e refletir sobre essa questão. Mas é isso. Ah, então era isso que eu queria compartilhar, que eu, assim, para mim fez muito sentido isso, né? Dessa questão da gente projetar fora e a gente sempre tentar buscar dentro, buscar a nossa luz aqui dentro. Então, assim, tá tudo dentro, né? Não é, tem nada fora. Mas, para isso, a gente tem que achar os nossos meios aí da gente se autoconhecer. E cada pessoa vai ter uma maneira, né? Eu conheço pessoas que não gostam de meditar, que saco, não sei o que, tá? Então, você tem que saber aquilo que te faz bem, né? tem Então, não é tem uma. tanta maneira, né? E você precisa se experimentar, né? Você precisa ser. Eu falo, eu sou meu próprio laboratório. Olha, me apresentaram, sei lá, XYZ. Peraí, deixa eu experimentar isso para ver se é bom. Isso. Eu vou experimentar sem julgamento, vou experimentar. Então, assim, é a meditação, você está me dizendo que é bom? Então, peraí. Mas eu não gosto de meditar assim, eu gosto de meditar assado, eu gosto de fazer ginástica X, Y. Existe milhões de formas, né? Jardinagem é uma delas, né, Nath? É, Você que planta sim, que eu muito. adoro. Gente, as plantas são muito E assim, o quanto que a gente aprende com a natureza também, né? Meu Deus do É, céu. A natureza você tem que esperar o tempo certo ali para o fruto dar. Não dá, não tem tempo. Tem tem. uma época do ano, você tem que adubar, você tem que regar, você tem que podar, Nossa, né? Então, mas o importante é isso, é testar, né? Cada um vem e fala para você, é isso. Eu peraí, vou experimentar na minha vida para ver se isso funciona, né? Eu gostei assim, eu vou mudar aqui. E você sabe que uma coisa muito legal que você estava falando,
disso também, eu, por exemplo, sempre gostei, assim, no início eu tinha medo de falar, ah, não, a pessoa falou que é assim, assim, assado, então eu vou fazer assim, assado. Daí hoje eu não falo, não, peraí, mas se eu fizer assim, será que funciona? Né? Então eu vou dar uma mudadinha, porque assim, não é regra, não tem nada nesse mundo que seja uma regra imutável, né? Então, eu vou meditar, então eu vou meditar andando, vou meditar dançando, vou meditar cantando, que é o que você faz também, muito, né? Exato. Então, assim, isso eu acho muito importante. A gente não achar que existe uma fórmula pronta. Então, até mesmo na aromaterapia, né? Algumas pessoas chegam até mim, ah, o que que eu faço? Ah, tem um óleo que resolve isso, que resolve aquilo. Não existe uma fórmula. Ah, peraí, deixa eu tirar aqui do meu bolso aqui, ó, deixa eu te É, dar. Então, isso aqui vai resolver o teu problema. Não, não vai. porque cada ser humano é único. Uhum. E você precisa se experimentar, do jeito que você falou, se conhecer, né? E aí você vai trazendo isso, né? É, Essa tua cura, ou esse teu processo de amadurecimento, de crescimento, né? Então, não adianta, eu falo, não dá pra gente delegar isso para outra pessoa. Nem o amor próprio, não tem como a gente delegar o amor próprio para outra pessoa, ainda bem, ufa, que tem e determinadas nem. pessoas que Deus me livre que eu não queria, não é? Bem isso. É! Já pensou se uma pessoa que tivesse que fazer isso para mim? Não, não, não. E não dá pra gente delegar a nossa responsabilidade, cara. Cada um tem a sua autorresponsabilidade. Então a gente tem que assumir isso e tocar em frente. Lógico, e se a gente não tem condição, às vezes, de fazer sozinha, como não tem, a gente Sim, procura ajuda, por né? ajuda, que também não tem vergonha nisso, né? É assim, é Isso. E ok. precisa aceitar também, né? É, Não é só pedir, porque às vezes a gente não aceita ajuda, né? pois é. Então, Enfim, né? Tem vários, mas várias aí já é experiências. assunto para outro Então, podcast. daí, depois a gente volta aqui para contar outra parte, né? Mas é isso, Nath, que conversa incrível, cara, amei, amei, amei. Me segurei aqui para não chorar em vários momentos, mas da próxima eu não sei se eu consigo, né? Bem para isso. A gente vai começar ficando assim, mas assim, muito obrigada mesmo. Espero que essa conversa ajude e ilumine aí. Tão bom, tão bom. Não, e para mim também é muito bom poder falar sobre isso, né? Porque toda vez que a gente fala, parece que assim, que as pecinhas do quebra-cabeça elas vão se encaixando, né? E aquilo vai se sedimentando dentro da gente e também poder olhar para nossa história, né? Que é isso que você está fazendo nesse teu projeto. E Uhum. falar, caraca, meu, olha que legal, essa é a minha história, Pois é, né? pois é. Porque às vezes nem as pequenas, assim, no caso a gente está contando grandes acontecimentos que mudaram o curso da tua vida. Mas olha para o dia a dia, vê quantas coisas a gente supera, pequenas, né? Porque na verdade, assim, a vida também vai preparando a gente com as pequenas mudanças, com os pequenos, né, alfinetadinhas assim de leve e tal. E por aí vai, e por aí vai. Mas é Exatamente. isso. Vou deixar os seus Então tá, contatos todos aqui na descrição, então se alguém quiser te eu agradeço. contactar para procurar aí ajuda, né, para fazer brilhar a própria luz, tá aqui a Nath, Isso. incrível para isso. Gente, Ai, obrigada, Nath, muito, muito feliz de ter você aqui hoje. muito obrigada pelo convite e assim também é uma alegria muito grande estar com você nesse projeto, né, do Aquela dos Bosques, que é um projeto que a gente também vê o nosso próprio crescimento, né? Uhum, Quando a gente uhum. começou a estudar o livro juntas e como que a gente está agora. Então Pois também é, é muito lindo de ver essa evolução, né, essas trocas que a gente tem, como que a gente está crescendo, né, pois enquanto ser é. humano. Muito Então é legal. isso, obrigada, Parabéns. beijos, beijos, Beijo beijos. grande e até. Até o próximo.